patriotismo é o último refúgio do canalha. Saudações a todas, saudações a todos, meu nome é Armando Luiz Serra, do canal Armando nas Redes, e o tema do vídeo de hoje é patriotismo. Antes de começar a discutir o tema, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos caso achem interessante o assunto e assinalem o sininho para receber notificações. Assim vocês ajudam a ampliar, né, a audiência do canal e contribuem para o trabalho que estou procurando fazer. Pois bem, o que essa frase que foi dita inicialmente significa, né? Ela tem aparentemente um contexto de ironia, né? Um tom de ironia sobre ser patriota, né? O que é o patriota? Como definimos patriota e patriotismo? Então, se procurarmos no dicionário, no Aurélio ou no Wise, vamos encontrar ali que o patriotismo representa o amor à pátria, né? O fato de que a pátria proporciona coisas muito boas e que por isso nós temos orgulho, sentimos orgulho de fazer parte de um país. O patriota, por sua vez, então, é aquele que cultiva isso, é aquele que ama a sua pátria, os seus símbolos, as suas instituições, não é? Mas parece que o patriotismo muitas vezes também traz uma conotação negativa, né? É claro que isso também depende do contexto. Então eu vou me basear aqui na leitura de um blog, né, que foi escrito pelo Milor Fernandes, né, falecido Milor Fernandes, que foi aí um escritor, um cartunista, um jornalista também, e nós percebemos que nos textos dele há sempre uma boa dose de humor. Então eu me baseei aqui no blog chamado Daily Milor, que obviamente é uma gozação, é um trocadilho que ele fez a partir de um jornal, um tabloide inglês chamado Daily Mirror, né? Então a gente já percebe aí um certo tom de comédia, de coisas engraçadas. Então vamos ver aqui, né? O link para esse blog está na descrição, assim como outras fontes que eu consultei e que sugiro que vocês leiam. Então vamos lá, eu vou ler algumas frases relacionadas ao patriotismo. Então, número 1. Tremo pela minha pátria quando me dizem que Deus é justo, do Curcio Romanetti. Número 2. Ainda não chegara a patriota, mas já era bem idiota, do Dryden. Número 3. Quando um país explode em disputas, explode também em patriotismos, do Lao Tse, Caminho Mais Simples. Número 4. Não haverá um mundo de paz enquanto não se extirpar o patriotismo da raça humana, do dramaturgo inglês George Bernard Shaw. Número 5. O patriotismo é tão nocivo como sentimento humano quanto é estúpido como doutrina. Leon Tolstói. Patriotismo e governo. Número 6. Não existem patriotas em filas do INPS, do Luiz Fernando Veríssimo, outro escritor que é bastante divertido. Número 7. Serão condenados a pena de 4 a 12 anos de prisão todos os indivíduos que se intitularem patriotas, entrando nessa classe os pais da pátria, os mártires da liberdade, os profissionais defensores das liberdades públicas, etc. Rafael de Carvalho,
Projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados em 1º de julho de 1836. Número 8. Não pergunte o que a pátria pode fazer por você. Pergunte o que ela pode fazer por mim. Fernando Henrique Cardoso, cognominado FHC, superlativo de PhD. Essa frase, só fazendo um parênteses, ela lembra uma frase dita pelo presidente John Kennedy num discurso que ele fez lá nos Estados Unidos, no qual ele fala: não pergunte ou não espere o que o país pode fazer por você, mas pense no que você pode fazer pelo seu país. Né? Então é interessante esse contexto. Número 9. O patriotismo é o último refúgio do canalha. Né? Frase já citada, escrita pelo Dr. Samuel Johnson, que foi um escritor inglês, escritor, ensaísta, dramaturgo, poeta e lexicógrafo. Né? Inclusive ele publicou lá um dicionário. Isso no século XVIII. Número 10. A pátria é o primeiro refúgio do canalha. Essa frase é do próprio Milor Fernandes, né? Declarada aí em 1997. Bom, cada frase dessa, obviamente, tem um contexto, né? Então, o do patriota que luta pelo país, ou então do patriota que vira um fanático, mesmo sem ter uma base para isso, né? A questão da relação entre o patriota e o seu país, ou do seu país e o patriota, né? Tá certo? Então, será que o patriota tem que ser aquele sujeito que ele recebe todos os benefícios que um país pode proporcionar, ou será que o patriota é aquele que luta para que o seu país cresça, se desenvolva, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né? O patriota pode ser também aquele nacionalista, aquele sujeito que coloca o seu país acima de tudo e de todos, na comparação, no conflito, na luta, tá certo? E é muito comum no contexto da história do Brasil, da história dos países da América Latina e até mesmo países de outros continentes, os países africanos, os países asiáticos, etc., associar-se o nacionalismo ao patriotismo. Então, quem que é o patriota? Né? É um militar que muitas vezes usurpa o poder, toma o poder através de um golpe de Estado ou através da luta armada. Isso, de um modo geral, sempre aconteceu mais à direita, mas também existe isso à esquerda, né? Então, essa relação entre o patriota e o nacionalista extremado, isso às vezes também gera muita desconfiança, muito ódio, né? E o desejo de que sejam removidos do poder esses patriotas, né? Mas para a gente entender bem isso, a gente precisa fazer algumas comparações, né? Eu vou procurar então dar alguns exemplos, né, em termos históricos, e vou até também me dar licença para tratar de alguns exemplos de natureza pessoal. Então vamos ver, né? Quando pensamos em país, né, que país é o Brasil? Tá certo? Qual é a história por trás do desenvolvimento da nação brasileira? Ora, pegando os livros de história, nós vamos ver aí que nós fomos uma colônia de Portugal, né? Uma colônia que serviu basicamente como uma fonte de matérias-primas, de produtos naturais, de minério, de plantas. Tivemos aí ciclos econômicos durante o Brasil colônia, então a extração do pau-brasil, o plantio de cana-de-açúcar, depois de café, ao mesmo tempo, mais ou menos,
os ciclos dos minerais, o ciclo do ouro, de pedras preciosas, etc. Né? Então nós temos aí vários séculos de exploração, né, da colônia por parte da metrópole, inicialmente Portugal, mas também pela França, pela Holanda, depois pela Inglaterra e mais recentemente pelos Estados Unidos. Então a nossa história ela está vinculada a esse período colonial, e mesmo depois da independência, perdão, um período de exploração econômica feita de outras formas no contexto do desenvolvimento de um capitalismo internacional, né, no qual prevaleceram aí o livre comércio. Né? Então nós podemos até encontrar elementos nessa história de conflito entre o que se chama, por exemplo, de livre comércio no contexto do capitalismo, né, que vai se desenvolver no século XVIII lá na Inglaterra e depois se espalha pelo mundo, frente a um nacionalismo, né, a uma economia mais planificada, mais planejada para fazer frente aos países mais desenvolvidos. Mas quando nós estudamos aí os dados, estudamos a história, percebemos que na maior parte das vezes prevaleceu o chamado livre comércio, né, que fez com que produtos manufaturados, produzidos nos países capitalistas, entrassem e fossem comercializados nos países que não apresentavam um desenvolvimento capitalista no contexto industrial. Então esses países acabavam, na verdade, permanecendo como fornecedores de matérias-primas, né, basicamente. E quando se abria o comércio, né, se abriam as aduanas, a indústria local dos países ela era simplesmente liquidada. Né? Então esse é um contexto que a gente precisa levar em conta. Né? O que é o Brasil hoje? O Brasil é um país que atingiu um certo grau de desenvolvimento econômico, é um país industrializado até certo ponto, porém, qual é a constituição da indústria brasileira hoje? Né? Nós temos aí indústrias que ou são indústrias estrangeiras que se estabeleceram aqui no Brasil já há algum tempo, algumas mais recentemente. Se não são empresas puramente estrangeiras, elas estão associadas a alguma empresa nacional, né? Tem uma participação de capital em alguma empresa nacional. E nós temos passado aí por um período de desindustrialização, né, devido justamente a um momento da história que começou aí aproximadamente nos anos 80 de liberação, né, do comércio, né, da eliminação de barreiras econômicas para que houvesse aí o fluxo de produtos que são produzidos nos países desenvolvidos. Muito bem, né? Então acho que isso já dá uma boa ideia. Tem livros que tratam desse assunto que eu deixei indicado na descrição para que vocês possam ler, possam fazer uma reflexão sobre o assunto. Mas muito bem, nesse contexto, o que é ser patriota no Brasil? É apoiar um livre comércio que é, no fundo, desigual, né, que é fruto de uma política de globalização que privilegia basicamente os países industrializados, ou ser um defensor de um desenvolvimento nacional, né? Tanto do ponto de vista da economia, do ponto de vista das indústrias, etc., quanto do ponto de vista de outras instituições de ensino, de pesquisa, não é? Que tragam algum benefício
para o próprio país. Né? Pensem bem, do que nós podemos ter orgulho no Brasil? Né? Eu, pensando um pouquinho aí na minha trajetória, né, eu entendo que existam instituições que são realmente motivo de orgulho, mas o que acontece com essas instituições? Elas são virtualmente abandonadas, né? Seja por falta de verbas, seja por uma gestão incompetente, né, dessas instituições. Quando a gente compara isso com o que acontece num país como os Estados Unidos, por exemplo, né, que também tem muito desse elemento de patriotismo, né, a gente vê isso muito pelas reportagens, pelas produções culturais dos Estados Unidos, que inclusive inundam, né, as nossas televisões, os vídeos que assistimos, cinema, etc. Então nós vemos muito esse patriotismo ali, tá certo? Então, aparentemente, os estadunidenses têm um orgulho do país, têm um orgulho das suas instituições, tá certo? Mesmo quando eles não concordam com determinados tipos de políticas que são efetuadas lá, basicamente eles se sentem orgulhosos daquilo tudo que eles têm, da democracia, né, das instituições de ensino, de pesquisa, de todo um modo de vida que, bem ou mal, proporcionam oportunidades para as pessoas, tá certo? Eu lembro muito bem de uma história contada por uma amiga minha que hoje mora nos Estados Unidos. Certa feita ela saiu um pouco tarde de uma instituição que é uma instituição muito renomada e muito conhecida, o Smithsonian Institution, na qual ela estava iniciando, né, a sua carreira de pesquisadora na área de ciências biológicas, e ela estava indo para casa e precisava passar numa mercearia para comprar alguns produtos que estavam faltando lá para casa dela. E entre os produtos ela acabou comprando lá cervejas, né? E a venda de bebidas alcoólicas lá é regulada de forma que só pessoas maiores de 18 anos podem comprar. Então, quando a pessoa vai fazer isso, ela tem que comprovar que ela tem a idade permitida. Então, ela acabou mostrando um documento que ela tinha lá, um crachá da instituição, um crachá do Smithsonian, e a vendedora ficou bastante impressionada com o fato dela fazer, né, dessa minha amiga fazer parte dessa instituição, porque para eles essa instituição é motivo de orgulho, né? Então é nesse sentido que eu coloco a coisa, né? É um patriotismo que é cultivado, mas que tem uma base, tem um fundamento, né? Enquanto que no Brasil, a título de comparação, o que nós temos? Instituições que são importantes, foram e são importantes, mas que estão abandonadas. E aí a gente tem aí os exemplos, né? Um exemplo mais recente que foi um incêndio do Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, uma instituição centenária que foi e é, né, na verdade, muito importante do ponto de vista da pesquisa científica no Brasil. E ela foi virtualmente destruída por um incêndio. Por quê? Basicamente por falta de verbas, basicamente por erros de gestão, né? Descaso, descuido, tá certo? E na verdade isso acaba ficando, né? Vai passando o tempo e isso vai perdendo a importância, né, no contexto da formação de um país, tá certo? E o que tem a ver a educação com isso, né? Por que nós estamos falando de patriotismo? Bem, tudo começou com um e-mail, um correio eletrônico enviado pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, aos diretores de escolas públicas e particulares, pedindo ou exigindo, não sei bem ao certo, que
os diretores orientem os professores a levarem os alunos a cantar o hino nacional, a declamar o slogan de campanha do Jair Bolsonaro, e isso tudo devendo ser filmado e os filmes encaminhados para o Ministério da Educação. Pois bem, em que isso pode contribuir para o desenvolvimento do patriotismo entre os estudantes? A alegação do ministro é de que isso faz parte de uma campanha para a valorização dos símbolos nacionais. Tá certo? Quais são os problemas aí? Segundo comentaristas, especialistas que se manifestaram nas mídias, nas redes sociais, há algumas inconstitucionalidades. Talvez a mais gritante delas seja o fato de que ele pede para que os professores filmem o momento, filmem as crianças cantando o hino nacional. Isso só pode ser feito com a autorização dos pais. Ainda que alguns pais possam pensar nisso, em autorizar os seus filhos a serem filmados, é um problema bastante complicado. Mas talvez o problema maior seja no fato de que se pede para que os alunos declamem o slogan de campanha, o que é proibido, basicamente. Slogan de campanha é uma coisa, cantar o hino nacional é outra, tá certo? Eu, por exemplo, não tenho nada contra se cantar o hino nacional, Embora eu tenha uma história pessoal, digamos assim, um pouco dividida, pelo fato de eu ser filho de estrangeiros, sou filho de italianos, então durante a minha formação, durante o meu crescimento, eu sofri muita influência dessa cultura que vem lá da Europa, e sempre senti assim, um certo orgulho de ser descendente de italiano. Meu sonho sempre foi conhecer a Itália, conhecer as instituições, etc. No entanto, eu nasci no Brasil, e também estou sujeito às influências da cultura brasileira, e também posso afirmar com bastante convicção de que eu também me sinto orgulho de ser brasileiro. Sempre gostei muito do Brasil, E com o passar do tempo eu comecei a entender melhor, comecei a pensar melhor no que é o Brasil, a despeito de tudo aquilo que eu falei sobre a nossa colonização, nossa independência e a nossa dependência econômica que prevalecem até hoje. Eu sempre torci muito para que o Brasil se desenvolvesse, E quando eu conheci algumas instituições que nós temos aqui, isso também para mim foi motivo de orgulho, Então talvez hoje eu me sinta muito mais brasileiro do que italiano, no fundo eu não sou italiano, eu tive um pouco essa sensação quando estive lá na Itália, porque isso depende muito de todo um processo de formação, e essa formação ela se dá quando você está num determinado contexto, num determinado lugar, sujeito às influências da cultura, tá certo? Mas o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que ser patriota, cultivar o patriotismo, eu acho que depende de uma série de fatores, Não é apenas cantando o hino nacional ou declamando slogans que na verdade são slogans de uma campanha política e não slogans que digam respeito ao país, Isso implica em que você encontre um substrato para isso, e não use o patriotismo como uma cortina de fumaça, que é o que acontece muitas vezes, analisando historicamente o que aconteceu no Brasil e em diferentes países, percebe-se que o uso do patriotismo ele
encobre uma série de problemas, né? Encobre os problemas econômicos, os problemas sociais, né? E então funciona como uma máquina de propaganda, e que é o que nós temos visto, né? Agora nesse contexto, tá certo? Então, nesse sentido, realmente eu não me sinto patriota. Para mim, patriotismo é outra coisa, tá certo? Em todo caso, não sou contra se cantar o hino nacional nas escolas, tá certo? Eu acho que é perfeitamente legítimo. No entanto, né, não é suficiente. Nós precisamos de muito mais. Tá certo? Então vocês vão ver aí, nesse material que eu coloquei na descrição, inclusive tem reportagens que falam sobre esse assunto, né, esse assunto polêmico envolvendo o ministro. Esse patriotismo de fachada simplesmente ele não funciona, tá certo? Nós continuamos um país que basicamente entrega as suas riquezas para empresas, né? Na verdade não são nem para países, mas para empresas, né? Na verdade nós temos aí um capitalismo globalizado, corporativo, são as grandes empresas, né? Por exemplo, as companhias que prospectam petróleo, companhias mineradoras, e outras empresas, por exemplo, hoje no setor da informática, enfim, nós continuamos dependentes dessas empresas. São essas empresas que vêm aqui, né, exploram as melhores condições possíveis, e a empresa nacional ela desaparece cada vez mais, tá certo? Então nós estamos aí com pessoas falando sobre patriotismo, mas as atitudes do governo que essas pessoas representam são num outro sentido. Então é um patriotismo às avessas, tá certo? Eu acho que é isso, tá? Talvez tenha muita coisa para se falar sobre o assunto, mas a gente não dá para colocar isso num vídeo de algumas dezenas de minutos, né? Por isso eu procurei fazer um levantamento aí de fontes para que vocês possam consultar, tá certo? E entender esse contexto, né, da educação, do patriotismo, o que é a educação para um país, tá? Embora esse é um assunto, quando a gente entra num assunto político, né, não é bem a minha intenção nos vídeos, mas como isso diz respeito ao aspecto educacional, e o meu canal vai procurar abordar também questões relacionadas à educação, eu achei por bem falar um pouquinho sobre o assunto, dar a minha opinião, tá certo? Então, mais uma vez, se vocês gostarem do vídeo, por favor, curtam, assinarem o sininho para receber as notificações, compartilhem com os colegas, comentem, tá certo? O que vocês acham disso tudo? Isso vai ser bastante interessante para enriquecer a discussão, e para que a gente possa tomar posições bastante razoáveis, bastante sensatas sobre um tema que aparentemente é um tema vazio de conteúdo, né? Talvez seja melhor pensar nas atitudes do que propriamente em slogans, em determinações que venham de cima para baixo, e que, quando confrontadas com uma realidade que a gente encontra por aí, perdem totalmente o sentido, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.